Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Livro das Revelações, capítulo é o 20, versículos do 1 ao 6. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por estar aqui essa segunda noite e estendo a minha gratidão ao pastor Luiz Tavares, a missionária Sandra, toda a sua casa e toda a igreja do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. E para encerrar o versículo 6. Bem-aventurado e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por um período de 1000 anos. E você diz amém, pode se assentar. Fique com a sua Bíblia na mão, que hoje é um culto de ensino. Nós vamos usar a Bíblia, porque a Bíblia é o manual da vida do cristão. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que está dentro do campo da escatologia. Esses 6 versículos que lemos aqui nessa noite, nenhum deles ainda se cumpriu. A escatologia bíblica, ela nos dá esse direito de entendermos assuntos relacionados com o futuro. Tito chamou os assuntos futuros de bendita esperança. Existem pessoas que têm esperança de comprar sua casa, trabalham para isso, o seu carro, lutam por uma faculdade, elas têm uma esperança que motiva elas. E isso não é errado, o ser humano ter as suas conquistas. Porém, a Bíblia chama a vida eterna com Cristo de bendita esperança. Não é uma esperança comum. O capítulo 20, João trata de um assunto que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Para a gente entender alguns assuntos que eu quero abordar com vocês nessa noite, eu preciso dizer para vocês que Jesus vai voltar para 3 povos diferentes. Eu quero que você memorize isso aqui. Jesus vai voltar para a igreja. Quem é a igreja de Jesus? Você. Jesus vai voltar para os judeus e Jesus vai voltar para os gentios ou para os ímpios. Para a igreja, Jesus volta no arrebatamento. Quem está esperando o arrebatamento da igreja? A primeira coisa que nós cristãos temos que ter ciência é que a igreja vai ser arrebatada. Para isso, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 1, versículo 51, 54. Eu pedi para o obreiro pegar o microfone ali para sentado mesmo ele me ajudar. Eu faço questão de ler
textos que você já sabe, mas eu preciso que você tenha esse contato com a palavra para a gente ganhar tempo nessa noite. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, você que puder, capítulo 15, versículos 51 ao 54, por gentileza, meu irmão, leia aí. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista em corruptibilidade e que isto que é mortal se revista em mortalidade. Imortalidade. Meus irmãos, a gente precisa entender um assunto dentro do campo da escatologia. Quando se fala de arrebatamento da igreja, nós temos 3 grupos que estão circulando na terra. São os pós-tribulacionistas, são os pré-tribulacionistas e são os mid-tribulacionistas. Esses grupos distintos de crença estão fazendo parte da igreja de Cristo na terra. Qual é a diferença desses 3 grupos? Nós fazemos parte do grupo pré-tribulacionista. Qual é a crença do pré-tribulacionista? O pré-tribulacionista acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. Se você me perguntasse, pastor Erinaldo, e o Senhor tem uma base bíblica para afirmar isso? Ou é apenas uma ideia da igreja ou uma ideia do pregador? Nós temos um texto no capítulo 14 de Apocalipse, versículos 5 e 6. A Bíblia nos ensina uma coisa bem interessante. A Bíblia diz que João viu 3 anjos voar pelo meio do céu. E enquanto esses anjos voavam, um dos anjos começou a pregar o evangelho eterno. O anjo dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegados são os juízos de Deus na terra. Quando é que o juízo de Deus vai ser executado na terra? Quando a igreja for arrebatada. Mas não para por aí não. Nós estamos diante de uma cena em Apocalipse que um anjo está pregando o evangelho eterno. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos entender uma coisa: a missão de pregar o evangelho não é de anjos. Você já ouviu isso 10 vezes, você está aqui porque Deus escolheu você para pregar e não os anjos. Nós temos, por exemplo, um caso de um anjo que chegou na casa de Cornélio e disse para Cornélio: Cornélio, eu estou aqui por causa das suas esmolas e das suas orações e do seu jejum. Porém, você manda chamar Pedro, que está a 50 quilômetros daqui, na casa de um homem chamado Simão, lá em Jope. E Pedro vai dizer a você todas as palavras dessa vida. Pedro é convidado por Cornélio, e Pedro chega na casa de Cornélio e prega. Jesus salva a casa de Cornélio, Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu estou partilhando isso com vocês para vocês entenderem que a missão de pregar o evangelho não é de anjos, mas é de pessoas comuns, de pessoas humanas, igual a nós que estamos aqui nessa noite. Então nós precisamos entender que a igreja na época da grande tribulação não vai estar aqui para pregar evangelho, porque a igreja vai ser arrebatada. Existe um texto que é muito usado pelos pós-tribulacionistas. Eles dizem que foram vistos aqueles que vieram de grande tribulação.
Irmãos, nós não podemos basear o período atual e os períodos que virão ainda com o período da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela viveu uma época de perseguição ferrenha, era um preço muito grande para ser crente naquela época, só que foi uma época que passou. Durante os séculos futuros, muitas perseguições aos cristãos também aconteceram. É notável no currículo da história da igreja cristã como houve perseguição. Porém, se a igreja estiver aqui no período da grande tribulação, a Bíblia vai se contradizer. E Deus nunca vai se contradizer naquilo que ele fala. O Salmo 138, verso de número 2, a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Deus tem um compromisso com a palavra. Então, os pré-tribulacionistas, quantos pré-tribulacionistas nós temos aqui nessa noite? O pré-tribulacionista acredita em quê? Acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pastor, mas alguém falou, mas nós temos aqui textos que nos provam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então o pré-tribulacionista tem essa crença. Já o pós-tribulacionista, ele defende a ideia de que o crente vai passar pelos 7 anos da grande tribulação. E tem muita gente famosa pregando isso. Existe um terceiro grupo que é chamado de mid ou meso-tribulacionista. Eles têm uma crença diferente do pré e do pós. Ele acredita que a igreja vai passar por 3 anos e meio da grande tribulação e depois vai ser arrebatada. Então o pré-tribulacionista defende essa ideia de que a igreja vai ser arrebatada. Agora, falando de forma detalhada em arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, é um mito, é uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada, ou está num contexto literal? É claro que o texto que o irmão leu, 1 Coríntios 15, 51, Paulo está falando de um assunto que haveria de acontecer. Paulo disse: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas no momento, num abrir e piscar de olho, diante do toque da última trombeta. Aí Paulo deixa claro dizendo assim: os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os vivos serão arrebatados, transformados num corpo incorruptível de glória, semelhante ao de Jesus. Essa é a esperança da igreja, porque é uma promessa. Na hora que a trombeta tocar, irmãos, quando a trombeta do arrebatamento tocar, nós somos sabedores que vai ser tão rápido, mais rápido do que um abrir e piscar de olhos. Por isso que não dá tempo ninguém se preparar quando a trombeta tocar. Nós temos que estar preparados. Eu vou pedir para o irmão ler, para a gente pular esse assunto aqui. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. 1 Tessalonicenses, o irmão pode ler, por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos um aos outros com estas palavras. Obrigado, meu irmão. Gente, veja bem, veja o que Paulo está tratando agora, já para os irmãos de Tessalônica. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses o seguinte:
vocês não sejam ignorantes como os demais que não têm esperança. Porque o que estava acontecendo na igreja de Tessalônica era que as pessoas estavam pregando naquela igreja que quem morreu não teria mais esperança de voltar um dia a ter vida, como Paulo tinha ensinado. Aí Paulo vai tratar desse assunto dizendo assim: não sejais ignorantes como os que não têm esperança. Porque, irmãos, existe o ser humano natural, ele não consegue crer em nada. E existe o ser humano que, apesar de ser humano, ele é espiritual. Ele consegue crer naquilo que está ensinado pela palavra de Deus. A nossa meta não é nos preocuparmos com quem não crê, mas é guardarmos no nosso bom depósito a fé que uma vez foi dada aos santos. Existem 3 tipos de fé. Existe a fé comum, é aquela fé que as pessoas têm em ídolos, em imagem, em coisas, em religiões. Essa é chamada fé comum. O cara já nasce com ela. Existe o segundo tipo de fé, chamada de fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela fé que tem pessoas que conseguem receber grandes milagres de Deus através da fé sobrenatural. A gente tem casos de milagres que aconteceram por meio dessa fé. Porém, essas duas fés, nem a fé comum e nem a fé natural, ela contribui para a salvação ou ela influencia. Agora existe o terceiro tipo de fé, que é chamada de fé salvífica. É aquela pessoa que se converteu, talvez ela não recebeu muitas bênçãos, ela não conquistou coisas no evangelho, mas ela tem certeza que quando a trombeta tocar, ela vai ser arrebatada e vai se encontrar com Jesus. Eu estou fazendo esse resumo para explicar o que comecei falando para vocês. Jesus vem para 3 tipos de povos. Jesus vem para a igreja, para os judeus e para os gentios ou os ímpios, que será já no final, depois do milênio. Para a igreja, Jesus vem através do arrebatamento. A pergunta que todos nós fazemos: quando será o arrebatamento? Nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum escritor, nenhum obreiro tem a data marcada da volta de Jesus. Até porque a numerologia bíblica não nos dá respaldo para marcarmos uma data para a volta de Jesus. Porém, nós temos que atentarmos para os sinais bíblicos. Jesus, uma certa vez, está saindo do templo, mas o seu colégio apostólico, e os apóstolos fazem questão de mostrar para Jesus toda a magnitude do templo, toda a beleza, a estrutura, que o templo era belo. Jesus olha para eles e diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo mexeu com a emoção dos apóstolos. Eles não esperavam Jesus dizer tal coisa, porque a história do templo era magnífico. Deus deu a planta para Salomão, Deus orientou como deveria ser feito. O templo foi atacado, mas foi reformado. Então havia todas aquelas promessas sobre o templo. Agora Jesus está dizendo que não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque no ano 70 depois de Cristo, a história diz que apareceu um homem romano no cenário da história, chamado Tito, que era general romano. Ele cercou Jerusalém durante 2 anos, conseguiu entrar na cidade, queimou o templo a fogo, matou os judeus, e um pouco os judeus escaparam. E eles pegaram as pedras, que tinham muito ouro nas pedras, queimaram elas, e algumas levaram para Jerusalém, para levar para Roma, para extrair o ouro que havia sobre elas. A profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, se cumpriu. Mas Jesus falou outra profecia. Jesus disse assim: olhai para a figueira, porque quando a figueira estiver se preparando para dar os seus frutos, ela vai mostrar os seus sinais. Quem é essa figueira? A nação de Israel, ela é comparada com 3 árvores: oliveira, videira e figueira. A nação de Israel é comparada com uma figueira porque tem um simbolismo muito grande sobre
essa comparação. A partir do ano 70, Israel deixou de ser uma nação. Agora, Deus tem uma promessa através de Cristo de arrebatar a igreja. Mas para a igreja ser arrebatada, Israel precisava estar constituída oficialmente como uma nação. Por quê? Porque com a igreja, Cristo tem promessa. E com a nação de Israel, Deus tem aliança e pacto. Por que Jesus mandou olhar para a figueira? Porque a figueira chamada Israel já começou a florescer. Vocês sabem quantos anos Israel passou sem ser uma nação? 1878 anos para Israel voltar a ser uma nação. Mas havia uma profecia aqui em Isaías 66:8 que uma nação renasceria um só dia. E sabe qual foi o instrumento que Deus usou para Israel voltar a ser uma nação? Deus permitiu a criação da ONU. Havia, após a Segunda Guerra Mundial, um presidente americano chamado Franklin Roosevelt. E quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em meados de 1933, 32 por aí, havia rumores que a Terceira Guerra Mundial seria instaurada. E aquilo preocupou esse presidente americano chamado Franklin Roosevelt. E ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou criar uma associação de países. E quando a Terceira Guerra Mundial acontecer, nós estaremos unidos em forma de uma associação. E fica mais fácil de um acordo diplomata, de um acordo com os chefes de Estado. E assim ele teve a ideia. E dia 24 de outubro de 1945, em São Francisco da Califórnia, nos Estados Unidos, a ONU começou a existir. Eles colocaram o nome de ONU, que subsiste até hoje. A sede da ONU hoje está em Nova York, mas ela nasceu dia 24 de outubro de 45, lá em São Francisco da Califórnia. Pastor, e o que é que tem a ver ONU com o arrebatamento da igreja e com Israel? Tem tudo a ver, irmãos. O mundo é o palco de Deus, e o cenário de Deus está se movimentando. Tem uma profecia em Daniel 2:21, que a Bíblia diz que Deus muda os tempos e as épocas. O mundo está em constante mudança. Vamos lá. Quando a ONU foi criada, os representantes de Israel, que já moravam em vários lugares do mundo, ficaram sabendo. E eles foram aos Estados Unidos, levaram documentos legais que comprovavam o direito legal deles serem uma nação. E o que é que eles fizeram? Reivindicaram. E vocês sabem quem foi o responsável de Israel voltar a ser uma nação? Foi um brasileiro, meu vizinho lá, gaúcho, chamado Oswaldo Aranha. Ele pegou a pasta com toda a solicitação de Israel, trabalhou pela causa de Israel. E quando foi dia 14 de maio de 1948, a figueira floresceu. Depois de 1878 anos, a figueira floresceu. Israel passou a ser oficialmente uma nação. Você sabe o que é que eu entendo à luz da Bíblia? Que não haveria arrebatamento da igreja sem Israel ser uma nação. Por quê, pastor? Porque Deus não se equivoca com as profecias. E Deus tem pactos com Israel. Quando a igreja for arrebatada, Israel volta a entrar debaixo do pacto da promessa de Deus. Então, a figueira já floresceu. Israel não é uma naçãozinha, Israel é a nação. Israel venceu uma guerra em 6 dias, chamada de Guerra Fria, que olhando para a estrutura do exército de Israel na época, era impossível Israel ganhar. Só que Deus tem um pacto com aquela nação. Então Jesus virá para a igreja no arrebatamento. Pastor, e o que é que acontece quando a igreja for arrebatada? Nós temos um texto muito interessante no capítulo 5, versículo 10 de 2 Coríntios. O texto diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos o galardão pelos serviços prestados ao Senhor.
Se a trombeta tocasse agora, primeira coisa que aconteceria: todos os que morreram em Cristo. Eu me lembro que na minha caminhada pastoral, eu fiz alguns cultos fúnebres. E um dos cultos mais tristes que eu fiz foi o sepultamento do meu pai. Sepultei irmãos biológicos, mas o meu pai, foi muito difícil fazer o culto fúnebre dele. Meu pai morreu crente, convertido a Deus. E quando nós íamos chegando na sepultura para sepultar o nosso pai, a família deu ordem para que fosse feito todo o trâmite para o sepultamento. E quando eu cheguei perto da sepultura, eu disse para a sepultura: hoje, nós, na qualidade de família biológica, demos ordem para essa sepultura se abrir, para a gente sepultar o corpo do meu pai. Mas no dia que a trombeta tocar, quem vai dar ordem para a sepultura se abrir é o dono do céu. Porque quando a trombeta tocar, todos os mortos ouvirão Jesus chamando eles para o encontro com ele nas nuvens. Isso não é ideologia de uma igreja, isso é Bíblia. A igreja vai se encontrar com Jesus nos ares. Quem estiver vivo vai ser transformado num corpo de glória. Por isso que nós, pregadores, temos essa responsabilidade de sempre estar dizendo para a igreja: olhem para a figueira. Israel é uma nação. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba aqui, e o nosso internauta. Dentro do campo da escatologia bíblica, existe 118 profecias relacionadas ao fim. E sabe quantas já se cumpriram? 117. Só falta o arrebatamento da igreja. Nós estamos tratando de um assunto que é simplesmente espetacular. Por quê? Porque nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. E tem mais que eu quero dizer a vocês. Se alguém estiver pensando que para Jesus arrebatar a igreja vai ter coisas espetaculares no céu, nós estamos enganados. Porque a Bíblia diz que foi igual os dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento quando o dilúvio chegou. O arrebatamento da igreja vai ser num dia comum. Não vai ter nada de extraordinário. Vai ser um dia que talvez a gente estejamos no culto, ou na hora do almoço em casa, ou numa viagem de lazer. Não importa onde você esteja, se você é salvo, você vai subir no arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, nós vamos para 2 Coríntios 5:10. Nós vamos aparecer diante do tribunal de Cristo. Eu preciso explicar uma coisa interessante para vocês aqui. Olha aqui para mim, para você entender. Quando nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, tudo que fizemos para Deus, até o tempo, Luiz, que você ficou nessa cadeira sentado, é contabilizado. Eu tive uma visão de Deus há 30 anos atrás, aproximadamente. Foi só essa única vez que eu vi. Eu vi 2 anjos, pastor Luiz, que andavam dentro da igreja, com um livro na mão, e tudo que acontecia no culto, aqueles anjos notavam. Levantou a mão para a glória o anjo. Por quê? Porque no culto existem os elementos físicos, o som, a cadeira, tudo. E existem os elementos espirituais, que são os crentes que têm a graça, que celebram a Deus e que adoram. E tudo que fazemos está registrado no livro das obras. Quando nós comparecemos diante do tribunal, esse tribunal não será um tribunal condenatório. Quem participar da primeira ressurreição, a sua salvação está garantida. Porém, no tribunal de Cristo, haverá uma avaliação, ou avaliações das nossas obras. A Bíblia diz aqui em Isaías 40, 10 e 11, que o Senhor virá, e diante da sua face, Ele trará o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Tudo que você fez está registrado no livro de Deus. E no tribunal de Cristo, nossas obras passarão por 6 avaliações. As 3 primeiras avaliações:
obras, presta atenção nisso aqui, ó, para você entender. Primeiras avaliações: madeira, fêmur e palha. Esses três elementos não aguentam fogo. Eles serão queimados. Ou seja, só para você entender, tudo aquilo que a gente fez sem amor a Deus, sem direção de Deus, fizemos talvez para aparecer. Tem muita coisa que a gente faz que às vezes a gente não faz para a glória de Deus. São as obras feitas em palha. Esses dias um pastor, que é muito amigo meu até, estava todo empolgado porque ele foi escolhido para receber o troféu pastor do ano. Eu não queria nunca. Eu não queria, porque pastor é um reconhecimento. Ser reconhecido como pastor do ano é uma glória humana, irmão. É uma glória passageira. Um reconhecimento, honrar o pastor é outra coisa. Agora, a gente recebeu uma placa, o pastor do ano. Oh, Jesus! Nós, cheios de defeito igual somos, quem merece certa celebração é Ele. Então, as obras feitas em madeiras, fêmur e palha, serão queimadas. Agora, as outras três avaliações: as obras feitas em pedras preciosas, em prata e em ouro, elas vão receber a aprovação de Deus, porque a Bíblia considera Deus como um fogo consumidor. E fogo, por mais aquecido que seja, ele não consegue destruir na sua totalidade o ouro, a prata, nem as pedras preciosas. É aquilo que você fez para Deus com amor, com responsabilidade, às vezes chorando, às vezes cansado, como disse o pastor Luiz, 2h10 dentro de um carro para poder chegar no culto. Tudo que você fez em momentos tão caóticos está registrado por Deus. Pense nisso com carinho. Você está fazendo para Deus. Pastor Luiz, o senhor disse uma coisa aqui que eu me identifico. Eu coloquei uma coisa no meu coração: eu não fui chamado por homens. Eu obedeço os meus pastores como se fosse meu pai. Eu só ando com minha carta, só ando debaixo da bênção do meu pastor. Eu sou aluno da escola dominical, para vocês terem uma ideia. Mas assim, ó, acima dos nossos pastores, nós temos que entender que quem salvou a nossa alma foi Jesus. Então as obras que fizemos com excelência, com temor, gerarão galardão. Mas a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 3, eu até marquei aqui, que as obras feitas em madeira, elas passarão pelo crivo do fogo e elas tirarão o galardão. Porém, chegou no tribunal, chega salvo. Não vai ter recompensa, mas vai chegar salvo em Jesus. Quem espera chegar no tribunal de Cristo? Depois do tribunal de Cristo, a igreja vai para a chamada festa das bodas do Cordeiro. No capítulo 19, versículo 7 de Apocalipse, está escrito as seguintes palavras: regozijai-vos e alegrai-vos, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a esposa já se aprontou. Numa linguagem simbólica, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. E a festa das bodas é o casamento eterno da noiva com o noivo. Não haverá nunca mais separação. Nós vamos participar desta festa. Agora tem uma coisa interessante aqui. Na festa das bodas haverão convidados. Todo casamento tem convidado. Quem são os convidados para esse casamento? Os que fazem parte da igreja veotestamentária: Abraão, Isaac, Jacó. Todos os crentes do Velho Testamento vão estar lá como convidados. E a igreja vai chegar lá cantando um novo canto que Jesus colocará em nossa boca. Há quem diga que é um cântico de sangue, canto que os anjos não conhecem, a igreja do Velho Testamento não conhece. E a igreja cantará para Deus e fará uma linda celebração nessa festa de casamento com Jesus. Será um dia tão espetacular. Irmãos, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de coisas que
vão acontecer com 100% de certeza. Então, depois que a igreja estiver arrebatada, estiver no tribunal de Cristo na festa das bodas, aqui embaixo, nós vamos viver os 7 piores anos da história da humanidade. Por quê? Porque quem vai estar no domínio é o anticristo, assessorado pela besta e pelo falso profeta. O anticristo, ele é chamado pela Bíblia de iníquo, de homem do pecado, de ímpio, de diabo. A Bíblia dá muitos títulos para ele. E ele, irmãos, vai ser assessorado pela besta e pelo falso profeta, que farão sinais. O anticristo vai coordenar a política, a religião e a economia. Esses 3 pilares da sociedade estarão sobre a tutela do anticristo. E sabe quando é que ele vai chegar? Quando a igreja for arrebatada e os juízos de Deus começarem a ser derramados na terra, ele vai aparecer como o homem perfeito. Ele vai resolver aparentemente a situação. E quem é que não quer ser ajudado num tempo de angústia? As pessoas vão se aliar. E para se aliar ao anticristo, ter todos os direitos legais, vai ter que passar por um cadastro para que ele tenha acesso à vida dessas pessoas. Nós temos alguns textos na Bíblia que nos dão esse direito de entendermos que haverá talvez um sinal na testa ou na mão. A gente que entende um pouquinho desse desenvolver da tecnologia, a gente tem certeza que vai ser no mínimo um chip colocado na testa ou na mão do ser humano, para que aonde ele passar, ele esteja monitorado pelo anticristo. Ele vai dominar esses 3 pilares: a religião, a economia e também a questão da política no mundo. Todos os governos do mundo estarão debaixo da tutela do anticristo. Agora, uma coisa nós precisamos entender: vai ter pregação na época da grande tribulação? Alguém vai se salvar? Alguém vai anunciar Cristo? Nós vamos ter 3 pregadores à luz da Bíblia na grande tribulação. Há quem diga que é 4, mas eu vou fazer menção de 3 e o 4 fica a critério dos irmãos, porque eu não tenho muito respaldo bíblico para apoiar o 4º grupo. Quem são os pregadores da grande tribulação? João, no capítulo 14, viu 3 anjos pregando. Os anjos vão pregar o evangelho eterno, e a pregação do anjo é essa: temei a Deus e dai-lhe glória. Temei aquele que criou as fontes de água, que criou todas as coisas, porque vindas são os seus juízos na terra. As taças da ira de Deus serão derramadas na terra. Por isso que eu vos afirmo que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, porque quem vai pregar o evangelho é anjo, e a igreja não vai estar aqui porque ela já foi arrebatada. Então os anjos vão pregar na grande tribulação. Segundo grupo que vão pregar, as 2 testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. As 2 testemunhas vão pregar quanto tempo? 3 anos e meio. Eu costumo dizer que as 2 testemunhas do Apocalipse, elas serão o sapato, ou seja, a pedra do sapato do anticristo, porque elas vão incomodar o anticristo. O anticristo não terá poder sobre elas, porque as 2 testemunhas, elas vão fazer descer fogo do céu, elas vão ordenar para não chover, elas vão fazer aqueles sinais que Moisés fazia e também Elias fazia. Pastor, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? Há quem diga que é Enoque e Elias, porque não morreram, e a Bíblia diz em Hebreu 9, 27, que está ordenado aos homens morrer, depois vem o juízo. Porém, outros dizem que pode ser Elias e Moisés, devido aos sinais que eles fizeram. Eu arrisco a dizer aos irmãos que eu não sei quem é, mas vai ter 2 testemunhas de Deus para pregar a mensagem de Deus na época da grande tribulação. Quem mais vai pregar? Agora isso aqui eu quero ler. Apocalipse capítulo 20, a gente leu o versículo 4. A parte B diz assim: e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus
e da palavra de Deus. Os que não adoraram quem? A besta, nem tampouco a sua, e não receberam o sinal aonde? Nem na testa, nem nas mãos. Eles reviverão e reinarão com Cristo 1000 anos. Esses aqui são aquelas pessoas que vão reconhecer que se eles não derem a vida para defender o nome de Jesus e da palavra de Deus, eles serão condenados. Eles vão dar a sua própria vida, vão ser degolados, porque eles não vão aceitar o sinal nem na testa e nem na mão. Vão morrer, vão ser degolados, porque se não fizer a vontade do anticristo, não tem colher de chá não, é morte na certa. Então essas pessoas vão morrer. Há quem diga que tem um quarto grupo, que são os 144 mil, que vão pregar também na época da grande tribulação, que são os 12 mil de cada tribo de Israel. Eu já conversei com vários teólogos, conversei com o pastor Juliano Fraga, até o nosso pastor Adriano, vice-presidente de Gideões, e tantos outros teólogos que já conversei, e não temos uma garantia de que eles vão pregar no período da grande tribulação. Porém, a certeza que nós temos que anjos vão pregar, esses que vão se opor ao anticristo vão pregar, e as duas testemunhas por 3 anos e meio também vão pregar o evangelho do reino de Deus na época da grande tribulação. Enquanto aqui embaixo os juízos de Deus estão sendo derramados na terra, irmãos, o período vai ser tão negro que no capítulo 9 de Apocalipse, João disse: eu vi uns gafanhotos com rosto de mulher, rosto de homem, cabelo de mulher, e na sua cauda tinha um ferrão que atormentava os homens da terra. Vai ter fome na grande tribulação, vai ter peste, vai ter escuridão, vai ter uma época que a morte vai ficar presa, proibida por um tempo. Os homens vão gritar de dor querendo morrer por um curto período de tempo e não vão conseguir morrer. Serão tempos de juízos. É por isto que a promessa de Jesus é levar a igreja para não passar pela grande tribulação. E para isso estamos nos preparando, vencendo o pecado, lutando contra tudo aquilo que tenta roubar a nossa salvação. Você que está aqui, eu quero dizer para você que você é mais forte do que você imagina. Faça aí uma análise da sua vida. Quantas lutas você já venceu? Quantas propostas o diabo já fez para você e vai continuar fazendo? Mas você está de pé, servindo a Jesus. Agradeça a Deus por isso, porque você está na fila para ser arrebatado por Jesus. Quando terminar os 7 anos da grande tribulação, nós vamos entrar na segunda página da história. Agora Jesus vai vir para os judeus. Por quê? Porque a promessa de Jesus estabelecer o reino mileniar, ela está de pé. Nessa época que Jesus vai voltar com a igreja, Jesus vai voltar para estabelecer o milênio e socorrer Israel. Por quê? Porque quando Israel estiver fazendo aliança com o anticristo, ele vai perceber que aquele não é o Messias prometido. Jesus vai descer porque Zacarias profetizou que Deus derramará um espírito de graça e súplica sobre Israel. Israel vai estar cercado por todos os exércitos do anticristo para ser destruído. E o espírito de graça e súplica vai fazer os judeus clamar, e eles vão clamar pelo Messias. A Bíblia diz aqui em Zacarias 13, versículo 4 até o 6, fala do assunto. Diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai dizer assim, ó: olha aqui as mãos que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus vai descer, agora Jesus vai vir com a igreja. Para quê? Para estabelecer o reino mileniar. Por que é que eu li Apocalipse capítulo 20? Quando João disse assim: eu vi um anjo descer do céu com uma grande corrente e uma chave na mão. Quando Jesus estiver descendo para estabelecer o reino mileniar, sabe quem vai vir com Jesus?
vestidos de branco, num corpo de glória, os crentes salvos. Pastor, e os crentes vão ficar onde? João disse assim: eu vi descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. A cidade santa vai descer e vai fazer um subcéu com a Jerusalém terrestre, porque nós vamos estar num corpo de glória. Nós vamos estar na cidade santa. Jesus vai estabelecer o reino mileniar. Pastor, alguém disse assim: eu não acredito em milênio, porque a Bíblia só fala uma vez. Só aqui no capítulo 20 fala 7 vezes no milênio. Existem pessoas que elas querem distorcer a Bíblia para passar informação que não tem respaldo nas escrituras. Eu sempre digo, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz, porque se a Bíblia diz, Deus tem responsabilidade. Jesus vai descer com a igreja para estabelecer o reino milenial. O que é que vai acontecer quando Jesus começar a estabelecer o reino? Primeira coisa, aqueles exércitos que cercaram Jerusalém, o anticristo, a besta e o falso profeta, Jesus vai destruir com o sopro da sua boca. O texto diz que Jesus vai dar ordem àquele anjo que desceu com a grande corrente. O anjo vai descer e vai pegar Satanás, a antiga serpente, e vai colocar ele no poço do abismo e vai fechar o poço por um período de 1000 anos. Enquanto Satanás está preso, amarrado, trancafiado no poço do abismo, a igreja vai estar governando 1000 anos com Jesus. Aí não vai ter corrupção, não vai ter fraude, não vai ter mentira, porque nós vamos estar debaixo do governo de Cristo. Ou seja, a igreja vai estar governando com Cristo, porque para onde Jesus for, a igreja vai com ele. O que Jesus fizer, a igreja faz. Então nós temos aqui a volta de Jesus já para 2 povos. Jesus voltou para a igreja, arrebatou, passou pelo galardão, tribunal de Cristo. Jesus veio agora para Israel. Israel está debaixo de todas as promessas de Davi. Um reino perfeito, um reino de paz, governado por Cristo. Agora, vamos para mais um desenrolar da história. Quando os 1000 anos estiver terminando, eu estou fazendo só um resumo, irmãos, devido ao tempo. Quando os 1000 anos estiverem terminando, isso aqui é muito interessante. A Bíblia diz no texto que fizemos leitura, que Satanás será solto por um pouco de tempo. E quando ele for solto, ele vai insinuar as nações que viveram os 1000 anos debaixo do governo de Cristo. Um tempo de paz, de alegria. O povo nunca mais soube o que foi coisa ruim. Mas Satanás vai chegar e vai disseminar a sua semente do mal. E a Bíblia diz que ele vai conseguir juntar um exército grandioso para a última batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Porque essa será a batalha que todo o mal será exterminado. Os que levantaram-se contra Cristo, que se aliaram a Satanás, serão destruídos. Aí a Bíblia diz que Satanás vai ser lançado no lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. Aprenda isso aqui. Os 2 personagens que inaugurarão o lago de fogo é a besta e o falso profeta, e o terceiro vai ser o próprio Satanás. Pastor, qual a diferença de inferno para lago de fogo? O lago de fogo é um lugar que hoje não tem ninguém. Não tem demônio, não tem anjo, não tem homens. Ninguém está no lago de fogo. O lago de fogo está reservado para lançar o diabo e os seus anjos e todos aqueles que se esquecem de Deus. Agora Jesus já veio para a igreja, Jesus já veio para Israel. Agora Jesus virá como supremo juiz para os ímpios. Eu não sei se você prestou atenção, que aqui no capítulo 20, versículo 6, o texto diz: bem-aventurados e santos os que fazem parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Pastor, vai ter 2 mortes: a morte física e a morte eterna, que a separação eterna de Deus é chamada de segunda morte. Todas as pessoas condenadas, elas vão ter a morte física e a morte espiritual. Quando Jesus vier agora para julgar
os ímpios, que até então eles ainda estão mortos, eles ainda estão no lugar de tormento. A igreja foi arrebatada, passou 7 anos de celebração no céu, reinou com Cristo 1000 anos. Os ímpios continuam mortos, sem nenhuma perspectiva de salvação. Aí Cristo vai estabelecer o chamado trono branco. Está aqui escrito no capítulo 20, versículo 11 ao 15. João disse assim: eu vi descer do céu um grande trono branco, e cuja presença do que estava sentado no trono fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Aí João disse assim: eu vi os mortos e pequenos que ressuscitaram, para se cumprir aquela profecia de Daniel. Uns ressuscitaram para louvor eterno, que foi a igreja, e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Os ímpios vão comparecer diante do trono branco. O supremo juiz, que hoje é o nosso advogado de defesa, naquele dia vai ser o grande juiz que foi dado a ele por meio do sacrifício dele na cruz, o poder de julgar os vivos e os mortos, a saber, um poder dado por Deus. Então Jesus vai sentar no trono e vão se abrir todos os livros, o chamado livro das obras e o livro da vida, em forma particular. Irmãos, eu não sei quanto tempo esse julgamento durará. Aí você pode dizer: pastor, e se durar muito tempo e eu ficar impaciente? Você vai estar num corpo de glória. O corpo de glória não está sujeito à tentação. Você não vai ter tentação, você não vai ter pensamento ruim, você vai sentir o amor de Deus de forma tão intensa que você vai olhar para quem está com você na eternidade e vai amar essa pessoa de forma extraordinária. Até porque o pecado será banido de vez, porque você vai estar num corpo de glória. Não se preocupe, porque você pode dizer: pastor, quando eu chegar no céu, será que eu vou ser rejeitado? Se você chegar lá, você nunca mais vai sair de lá. É a mesma coisa que chegar no inferno, não tem segunda chance. Então Jesus vai mandar os anjos abrir o livro das obras. Irmãos, cada um dos seres humanos. João disse: eu vi grandes e pequenos. Está falando de estatura física e de poder aquisitivo, ricos e pobres, grandes e pequenos, feios e bonitos, todos vão estar lá para serem julgados, cada um segundo as suas obras. E o que mais me chama a atenção, aqui no capítulo 20, versículo 15, o texto diz: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livro da vida é real, está escrito aqui na palavra de Deus. E bem-aventurados somos nós que aceitamos Jesus, que o nome está escrito nesse livro, e nada vai apagar se nós permanecermos fiéis a Jesus, caminhando com Ele, porque a nossa esperança é uma esperança salvífica. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo, só nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos bem-aventurados, porque estamos debaixo de uma promessa da salvação. Então tudo que nós lemos aqui, esse resumo que eu fiz da escatologia, tudo isso aqui vai acontecer. O arrebatamento é uma realidade, o julgamento das nações é uma realidade, tudo que nós temos registrado é uma realidade absoluta, e Deus tem compromisso com essa palavra. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe os irmãos, que você continue servindo a Jesus. Quando vier qualquer tentação, eu vou dizer uma coisa aqui para você nunca mais esquecer: quando vier qualquer tentação, qualquer luta, se lembre do livro da vida e pense com carinho no assunto. Meu nome está escrito no livro da vida. Pense com carinho no assunto, porque você vai sentir um temor e vai dizer: Jesus, eu não posso desistir. Eu fui chamado para o céu.